Boa tarde, gente. Eu sou o Lucas Almeida de Souza Nogueira, sou aluno de Ciências Biológicas da UFJF e vou apresentar o trabalho prático da disciplina de Fisiologia Vegetal, transporte de solução corante pelo xilema. Então, na introdução, falaremos sobre os tecidos vegetais xilema e floema. Esses tecidos estão presentes em todos os órgãos da planta, incluindo raiz, caule, folha, flor. Inclusive, no trabalho que eu pretendo demonstrar, o xilema presente na flor será a característica que determinará o experimento. Esses tecidos vegetais estão presentes nas pteridófitas, nas gimnospermas e nas angiospermas, as plantas vasculares. O xilema conduz água e sais minerais por gutação. É a seiva bruta. Esse nutriente é absorvido na raiz e, por gutação, ele passa da raiz para as partes superiores da planta para ser absorvido. O floema conduz água e glicose por fluxo de pressão, água e glicose sendo a seiva elaborada. Esses nutrientes sintetizados nas folhas da planta são transportados para partes inferiores da planta e talvez até para partes no mesmo nível das folhas por meio do fluxo de pressão. Os dois tecidos eles diferem quanto às células presentes. No xilema, as células são os elementos traqueais, no floema, as células são os tubos crivados. Os elementos traqueais são os constituídos pelas traqueídeas e elementos de vaso, que são células mortas na maturidade e que transportam a seiva bruta mesmo mortas na maturidade. O floema é constituído por células vivas na maturidade, né, os tubos crivados, e os dois tecidos possuem fibras para sustentação e modelamento também do tecido, para resistência do tecido. O floema difere na característica das células companheiras junto aos tubos crivados. Enfocando então no xilema, o fenômeno da gutação é o transporte de seiva bruta pelo xilema contra a força da gravidade. E esse fenômeno ocorre com a liberação de íons pelas células da raiz no xilema. Isso cria uma pressão osmótica positiva para dentro do tecido xilema, porque maior concentração de solvente em um meio, a água vai para o meio hipertônico. Então, mais água entra no xilema. E isso causa um empuxo da coluna de água superior, a raiz, nas partes superiores da planta, para a extremidade oposta do tecido, as folhas. Ou seja, esse transporte é responsável pelos sais minerais, pelo transporte dos sais minerais e solutos das partes mais baixas da planta para as partes mais altas, contra a força da gravidade. O experimento, então, consiste na demonstração da condução do xilema em uma flor. A comprovação do experimento é visual por meio da mudança de cor da flor pela passagem de corante. O corante que é absorvido pelas partes mais baixas da flor, pela parte mais baixa do feixe floral. E os materiais usados são uma flor de Xanthedecha aetiópica, o copo de leite,
flor ornamental muito usada, né, em domicílios, e uma vasilha com água, pode ser um becker com água também, um corante azul de metileno, 0,1%, e lâmina de barbear. O método do experimento consiste em cortar a flor, o ramo floral de arácea, com 10 centímetros abaixo do carpelo, mergulhar essa amostra em 20 ml de água, de modo que o carpelo não fique em contato com a água, despejar toda a solução de azul de metileno e aguardar. O resultado é a coloração da flor. Por quê? Por causa da gutação acontecendo no ramo floral de arácea, enquanto ela estiver viva, que possibilitará o transporte da solução de água e corante azul que estão nas partes inferiores do ramo floral para as pétalas da flor, colorindo-a de azul. Obrigado pela disponibilidade. Esse foi o trabalho prático que que eu gostaria de apresentar. Vou parar a gravação.